Preciso contar agora que o Atlético Mineiro já definiu o preço para a venda de Alisson, atacante que está jogando com a seleção brasileira o sul-americano sub-20 e que foi pretendido outro dia pelo Leicester. O clube inglês se dispôs a pagar 13 milhões de euros, mas o Atlético só vai topar negociá-lo se conseguir, pela sua parte, dos 80% dos direitos, 15 milhões de euros, ou seja, para que o negócio acontecesse, os interessados precisariam disponibilizar de 18 milhões de euros, que hoje equivalem a 108 milhões de reais. São 30 milhões a mais do que aquilo que o Leicester ofereceu, diferença enorme que justifica o não dado pelo Atlético. O Alisson até ficou bravo e, por meio do seu empresário, soltou uma nota reclamando da postura do Galo, de não ter feito o negócio, que era uma grande oportunidade. Estou com o Atlético nessa, até porque quando o Savinho foi vendido mal, houve muita cobrança em cima dos dirigentes atleticanos. Só espero que o Galo, na volta do Alisson do Sul-Americano, o utilize bastante, até porque parece ser extremamente promissor. Alisson, que com a camisa da seleção brasileira no Sul-Americano tem perdido espaço, ele esteve em 4 jogos na fase de grupos, sem gol e sem assistência, 2 jogos como titular, 2 como reserva. Na vitória contra o Uruguai, na abertura do hexagonal final, nem saiu do banco de reservas. É isso aí, pessoal, estamos ao vivo. Bora falar do Galão, tem informação. Rivais chorando, os rivais já estão chorando, vamos falar sobre isso. Tem clássico domingo e os cruzeirenses já estão chorando por aí. Vamos falar sobre Coelho, a notícia não é boa. Vamos falar sobre Tomás Coelho. E eu quero falar sobre Cuca, algo importante, porque muitos podem culpar Cuca, mas é importante dizer algo. Então nós vamos falar nesse vídeo, assista até o final, todo mundo deixando a carinha. Bom, vamos lá. Vamos começar falando aqui sobre Tomás Coelho, porque a notícia infelizmente não é boa. Tá aí o Tomás Coelho, tá aqui no Instagram da Web Rádio Galo. Sigam aí também, né, para vocês ficarem sempre bem informados. Péssima notícia no Galo. O Atlético informa que o argentino Tomás Coelho, com entorse no tornozelo esquerdo, ficou na fisioterapia no treino de hoje. O clube ainda não divulgou detalhes mais profundos sobre a situação do atacante. O jogador se lesionou no primeiro tempo da partida contra o Atlético. O argentino já havia sentido um incômodo desde o aquecimento antes da partida. O atacante dificilmente será liberado para o clássico contra o Cruzeiro nesse domingo, pela 7ª rodada aí do Campeonato Mineiro. Inclusive, a informação do GE é a seguinte, ó. O GE já trouxe uma informação aqui, ó. Coelho sentiu incômodo e tudo. Aí fala, segundo apurou o GE, o problema afetou um ligamento. O atacante fez trabalhos na fisioterapia nessa quarta e dificilmente terá condições de estar em campo no domingo. Então o Atlético não divulga tempo de recuperação. Então, gente, o Coelho muito provavelmente não terá condições de jogo, né? Sofreu realmente uma lesão, não, pelas informações, não foi uma lesão grave, mas também é um tempo muito curto de recuperação. Então vamos aguardar aí se ele vai se recuperar, mas é bem provável que não, infelizmente, tá? O nosso querido Coelho não deverá estar em campo aí diante do Cruzeiro. Limpe o seu nome agora mesmo, aproveite, o link tá na descrição do vídeo, porque muita gente já aproveitou essa dica aí da Web Rádio Galo, tá? Vamos lá, vamos falar então sobre o treme-treme. Tá aí, ó. Cruzeiro está insatisfeito com as mudanças de tabela feitas pela Federação Mineira de Futebol na semana do Clássico contra o Atlético. O descontentamento é pelo fato da Raposa jogar amanhã, isso aqui é ontem, né, a notícia de ontem, e o Galo jogar hoje, ou seja, o Atlético terá um dia a mais de descanso para o Clássico de domingo. Meu Deus do céu, nossa, o Atlético está sendo beneficiado, gente. Para o campeonato, parem o campeonato. O campeonato está manchado. O Atlético vai ter um dia a mais de preparação numa pré-temporada. Meu Deus! Gente, é muito ridículo, né? Isso aqui mostra realmente o tamanho, né? O tamanho dos dois, né? O Cruzeiro tá aí reclamando que vai ter um diazinho a menos na preparação e já estão reclamando na federação. Ô, gente, que coisa ridícula. Primeiro que quem decide isso é a TV. A TV quem decide isso. Então, assim,
é realmente ridículo, é uma piada, né? E já estão tremendo, a verdade é que já estão tremendo antes da hora, como sempre fizeram. E aí, não é soberba não. O que eu tô falando tem nada a ver com o jogo de domingo agora. O que eu tô falando tem a ver com o clássico. O clássico é isso, é o Cruzeiro tremendo e apanhando do Galo, porque o Cruzeiro é freguês. Você pegar a história, tem quase 40 vitórias a mais do Atlético em cima do rival. Isso aí não acontece em praticamente clássico nenhum no mundo. Se você pegar Milan e Inter, Real e Barcelona e tudo, não, é 5 vitórias a mais. Aí realmente é bem parelho, é rivalidade mesmo. Aqui não, aqui é paternidade, né? O nosso filhinho, a gente pega o Cruzeiro aqui no colo, aqui é o nosso filhinho, e aí já estão tremendo, né? Fazer o quê? Já estão tremendo, já estão reclamando antes da hora, querendo criar fazer uma pressão. Gente, que coisa mais ridícula, né? Que coisa mais patética aí do Cruzeiro. Mas enfim, tá aí. O que você acha? Comenta aí sobre isso. Faz uma diferença para você? Que coisa. Os transplantes, porque é muito top mesmo. Se você for na sede lá na Savassi, você vai ficar muito tranquilo e vai fazer o transplante capilar. No Instituto Céspedes eu vou fazer esse ano. Então faça você também, aproveite. Eu vou fazer na barba, tem transplante de barba também, quer ficar aquela barba cheia, bonita? Aproveite aí, tá bom? Instituto Céspedes, link na descrição do vídeo. Bom, por que eu resolvi trazer essa questão do Cuca? Até coloquei na chamada, né, na capa, culpa, se o Cuca tem culpa, né? Por quê? Vamos lá, o Atlético segue aí, né? A gente segue secando o Betim, secando o Tombense, Uberlândia. O Atlético pode ainda, apesar de ter subido para 50% a chance de classificação, assumiu a liderança do grupo, mas pode ainda, matematicamente e tudo, não se classificar. Pode acontecer. E pode acontecer também, obviamente, não só a questão do Campeonato Mineiro, mas pode acontecer do Atlético não fazer um bom ano, não ganhar nenhum título, não disputar nenhum título. E aí eu tenho certeza que, por exemplo, se o Atlético, se no dia 12 de fevereiro o Atlético não se classificar, eu tenho certeza que muitos, e isso talvez até para os donos da SAF do Atlético, para a diretoria, seria muito bom para eles, muitos vão fazer o quê? Aquilo que todo mundo já sabe. Cobrar, criticar e botar a culpa no treinador. Só que isso não pode acontecer. Hoje, para mim, o Cuca é o menor dos culpados. Se acontecer qualquer tragédia no Mineiro, ou então o ano não for bom nesse momento, o Cuca é o menor dos culpados. Lógico, nós vamos cobrar um time organizado, né, um time competitivo. Mas hoje, se a gente não ganhar nada com o que temos, o Cuca é o menor dos culpados. Então, torcedor, entenda que com esse elenco que estão dando para o Cuca, a cobrança não pode ser nele. A cobrança não pode ser principalmente nele. Todos têm que ser cobrados, jogadores, todos. Mas a maior cobrança não pode ser no Cuca. Então, eu acho importante dizer isso, porque se acontecer alguma coisa, é muito fácil. Vai lá, culpa o treinador, esse treinador, esse fala isso. E o verdadeiro problema a gente coloca para debaixo do tapete. E isso, eu pelo menos, eu vou fazer minha parte. Eu não vou deixar isso acontecer. Porque é muito cômodo para os donos que a culpa, se a temporada não for boa, se não classificar no Mineiro, se não ganhar o Mineiro, que a culpa vá para o treinador. É muito cômodo. Então, isso aqui é mais obviamente, mais uma cobrança que eu faço, né? Um comentário que eu faço com relação a reforços. Hoje o Cuca vai ter culpa de nada, praticamente. Porque o Cuca não tem um elenco forte em mãos. Hoje a verdade é que o Atlético não tem um time tão forte assim em mãos. A gente pode ter um time até competitivo. Então, vai lá, briga, tudo, sei o quê. Mas assim, o nosso time
para disputar aí com Flamengo, Palmeiras e outras equipes, eu sinceramente acho que está muito fraco. Está muito fraco. Tem que melhorar muito. E nesse momento que eu estou aqui ao vivo às 20h46, o Betim de pênalti acaba de abrir o placar. Então o Atlético volta para a segunda colocação do grupo. E se não classificar, a culpa não será do Cuca. Será do planejamento desses 3 jogos que a gente teve que jogar com o Sub-20, né? E principalmente também com relação a elenco. Então, para encerrar essa questão, o Mineiro, para mim, se a gente perder o Mineiro, para mim, é o título menos importante que nós vamos disputar. Se a gente não ganhar o Mineiro, mas as contratações vierem, para mim tá ótimo. Só que hoje nós não temos um time tão forte. O elenco do Atlético, eu já mudei. Não é um elenco mediano. Para mim é um elenco fraco. Nós temos um elenco fraco. A gente olha para o banco como nós olhamos ontem e não tem um jogador para mudar uma partida. Não tem um jogador. O nosso centroavante, se precisar de um gol, é o Daverson. Nosso atacante de lado para entrar e tudo é o Palácios. Né? Tem ali o Bernard, que ainda fez até o gol contra o América, mas ainda precisa engrenar, precisa, né? O meia, precisa de um meia, é o Igor Gomes. Então o nosso elenco é fraco. O nosso elenco é fraco. Fraco. Pior do que o ano passado. E a conta não vai ser do Cuca. Do maior treinador da história do Atlético. Contrataram o treinador certo. Mas não adianta contratar o Cuca, o Guardiola, o Klopp, se não der material humano, se não der jogadores com qualidade. Não adianta nada. O Cuca já mostrou por A mais B que ele leva esse time a títulos. Mas sem jogador fica difícil. Então, gente, vamos já ficar aí esperto nisso, porque se acontecer alguma coisa aí no Mineiro e tudo, não vamos cair nessa de querer botar a culpa em treinador, não. Porque o Cuca vai ser o menos culpado. Mas eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo ou não? Comenta aí, deixe nos comentários aí a sua opinião. Então é isso, pessoal. Tamo junto. Todo mundo curtindo o vídeo aí. Ajuda demais o nosso trabalho.